o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma caminhada bem antecipada. O deputado federal José Nobre Guimarães reúne prefeitos, lideranças municipais do PT e trabalha para viabilizar uma candidatura ao Senado em 2026. Nessa corrida estão também outros pré-candidatos que sonham com o tapete azul do Senado. Guimarães começou cedo a fazer esse dever de casa, como conta agora o repórter Sátrio Salles. O deputado federal José Guimarães demonstrou neste último sábado, ao reunir em Fortaleza prefeitos e vereadores, além de deputados estaduais e lideranças políticas estaduais e municipais do PT, que o dever de casa para a viabilização de uma candidatura ao Senado em 2026 está sendo feito. Guimarães prestou contas do mandato, mostrou as ações do governo Lula no Ceará, enalteceu o papel do ministro da Educação, Camilo Santana, destacando avanços de projetos importantes na administração do governador Eumano de Freitas, e acenou aos prefeitos ao reafirmar o empenho para viabilizar recursos e obras para os municípios. O dever de casa precisa ser construído, porque na mesma base de apoio ao governo Eumano, outros pretendentes sonham com a vaga no Senado. O senador Cid Gomes é citado como candidato à reeleição. E no grupo, com esse mesmo sonho, estão líderes empresariais e também o presidente do Republicanos, Chiquinho Feitosa, e o deputado federal Eunício Oliveira, do MDB. Guimarães, Cid, Chiquinho e Eunício são pré-candidatos ao Senado, mas essa lista pode ser ampliada, com o desdobramento das eleições municipais de 2024. Uma das vertentes, por exemplo, é que se a deputada federal Luiziane Lins for preterida no desejo de concorrer à Prefeitura de Fortaleza, poderá, em 2026, sonhar com uma candidatura ao Senado. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. São leituras que surgem com as informações nos bastidores políticos, porque nesse encontro comandado pelo deputado federal José Nobre Guimarães, lá estava o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, e também a deputada federal Luiziane Lins. Luiziane fez declarações que deixaram de orelha em pé amigos e correligionários de Evandro Leitão, que sonha em desembarcar no Partido dos Trabalhadores. Agora, com mais informações, o repórter Carlos Alberto. Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luiziane Lins não esconde de ninguém que trabalha para ganhar a simpatia dos militantes históricos. E nessa estratégia, deixa recados aos que querem chegar de última hora no PT, mas que no passado ignoraram os momentos difíceis, principalmente quando do impeachment da então presidente Dilma e da prisão de Lula. Sem mudar o estilo nem esconder sentimentos, Luiziane, ao participar nesse último sábado da plenária do mandato do deputado federal José Guimarães, mandou recado aos que não tiveram solidariedade com o PT, nem com Dilma e Lula, mas hoje buscam um guarda-chuva da Estrela Vermelha para construir projetos políticos. Abre aspas. A gente sabe dizer bem onde a gente estava quando passamos as piores dificuldades, a dor e a delícia de governar. Foi em 2005 com o Mensalão, tivemos 2016 com o golpe contra a presidente Dilma. Eu sei onde nós estávamos. Depois, nós tivemos a prisão do Lula. Onde é que essas pessoas estavam quando Lula estava preso? Fecha aspas, questionou Luiziane ao lado de pedetistas que foram prestigiar a reunião comandada por Guimarães. Luiziane cuidou em responder ao próprio questionamento direcionado a muitos que esperam encontrar portas abertas para se filiar ao PT e capitalizar a popularidade dos governos Lula e Eumano. As palavras de Luiziane Lins deixam inquietação entre amigos, correligionários e aliados do deputado estadual Evandro Leitão, que gostariam de vê-lo em um terreno mais firme em termos de filiação. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto.
Vem ganhando espaço essa discussão sobre o futuro dos dissidentes do PDT, principalmente do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é o único entre os deputados estaduais do PDT que se coloca na condição de pré-candidato. Evandro não esconde de ninguém o desejo de estar perto do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação Camilo Santana, e para isso o caminho mais curto para viabilizar uma candidatura a prefeito de Fortaleza nessa base governista, no entendimento do próprio Evandro e de alguns correligionários, é a filiação ao PT. Mas tem alguns contratempos, como por exemplo, a decisão da deputada federal Luiziane Lins em se lançar pré-candidata a prefeita de Fortaleza, bem antes desse desejo manifestado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, em desembarcar, em se filiar ao PT. E nesse final de semana, o jornalista Beto Almeida, como bem narrou, relatou o repórter Carlos Alberto, nós tivemos vou colocar nessas palavras mais amenas, uma saia justa, porque para quem estava nesse ambiente, na reunião comandada pelo deputado federal José Nobre Guimarães, percebeu que ao ouvir as palavras de Luiziane Lins, tanto Evandro Leitão quanto outros pedetistas presentes disseram assim: poxa vida, esse ambiente não é para nós do ponto de vista dos conflitos políticos. Então, Evandro tem ouvido ponderações das pessoas mais próximas para refletir se realmente o caminho é ir para o PT e chegar comprando briga com Luiziane Lins, com Guilherme Sampaio e com Larissa Gaspar, que são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Claro, tudo na política é diálogo e conversa. O que nós estamos falando aqui, amanhã poderá ser um cenário bem diferente. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. É exatamente isso, Luzenor, que a gente acabou de ouvir aí pelas leituras políticas, pelo que você já falou, desse cenário pré-eleitoral colocado em relação principalmente a um dos principais partidos aqui no nosso estado, que é o PT. E aí as figuras que estão no entorno. Primeiro, dizer o seguinte, que tudo isso que nós estamos conversando faz parte exatamente desse ato político realizado no último sábado pelo deputado federal José Nobre Guimarães, que é o líder do governo Lula. Então foi uma plenária. Uma plenária normalmente é realizada para se fazer um balanço de mandato, para reunir a militância, mas Guimarães mostrou força. Foi muito além disso. Além de ter levado, claro, toda a militância do PT, ele também levou para esse encontro outras lideranças políticas de outros partidos que estavam lá exatamente porque sabem que o PT hoje é um guarda-chuva forte e que é preciso estar próximo. No caso do Guimarães, você também já relatou isso claramente. O Guimarães tem um foco, não é nem as eleições municipais, claro, passa por ela, mas ele tem um foco que é 2026, é garantir uma das vagas para senador. Esse é o próximo projeto político de Guimarães e ele está trabalhando para isso. E é exatamente nesse encontro do sábado que ele disse que Evandro Leitão, nas palavras do Guimarães, praticamente ele disse que já está reforçada a ida do Evandro Leitão para o PT. Só que não é bem assim. A própria Luiziane esteve presente como convidada e discursou e fez, claro, né, deixou muito claro que o processo dentro do PT é complicado. Qual é a discussão, Zenor? É que até então se dizia o seguinte, olha, se Evandro for mesmo se filiar ao PT, ele irá na condição já praticamente unânime de pré-candidato. Só que não existe isso dentro do PT. Não de pré-candidato, mas candidato. Na definição do o candidato do PT. Exatamente. Passando, sendo necessária apenas a convenção para homologar oficialmente a candidatura. Isso não existe quando se trata de cenário do PT. E a Luiziane já deixou claro isso inúmeras vezes. Em todos os discursos que ela tem feito nos últimos dias, é exatamente colocando esse posicionamento dela, que ela é pré-candidata, que ela vai disputar isso internamente, que ela vai para a briga e que não existe vaga assegurada para ninguém. Então, mas no finalzinho da participação do Carlos Alberto, quando ele diz assim, Beto Almeida, que a deputada federal Luiziane Lins, por exemplo, se for excluída da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, poderá também barganhar ou ganhar uma vaga ao Senado em 2024. Isso é possível. Agora, e aí precisaria o Zé Guimarães abrir espaço para a Luiziane Lins, porque vamos lá, nós estamos tratando de 2 vagas para senador em 2026.
Eu imagino que para se fazer uma composição, não dá para imaginar que o PT vai querer as 2 vagas para senador. Vamos combinar que isso não dá. Por mais hegemônico que o partido seja, por mais majoritário, com mais força política que ele esteja, mas não dá para pleitear numa coligação, num arco de alianças, dominar as 2 vagas sozinho para senador. Então alguém tem que abrir mão desse espaço. Será Guimarães? Então há essa possibilidade? Essa possibilidade existe sim. Agora, tem outra coisa que também é o seguinte, a tendência, de fato, é Evandro ou fazer esse plano de voo solo na mudança de partido, porque ele está deixando o PDT e a tendência inicial era que todo grupo pedetista que está deixando a sigla fosse para uma ou outra, todo mundo junto. Mas isso a gente já sabe que não vai acontecer. Então o Evandro ainda tem essa preocupação. Ele vai praticamente num voo solo para o PT entrar naquela disputa de tendências que existe dentro do partido, e aí ele vai ser literalmente, dizendo, um peixe fora d'água, como se diz. Por mais que ele diga que se sente em casa no PT, que tem apoio do senador Camilo Santana, que tem apoio do governador Elmano, mas as instâncias partidárias do PT é outra coisa. Então, assim, não dá para imaginar que esse cenário será algo assim fácil de você vislumbrar. Eu falei aqui sobre o destino partidário dos pedetistas que estão saindo dos quadros do PDT em meio aos conflitos internos, e tem uma novidade nesse final de semana: o Solidariedade foi para a oposição, para o palanque do Capitão Wagner, e voltou para a base de apoio ao governo Elmano de Freitas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto, porque passa também pelo desdobramento dessas desfiliações dos pedetistas. O Solidariedade pode ser destino, já começou a ser destino de ex-pedetistas.